Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de estudo bíblico. Deus esteja conosco, nos edificando, também nos animando, sempre para a nossa caminhada cristã, e também que a gente sempre possa ter mais conhecimento da palavra do Senhor por meio do estudo da sua santa palavra. A gente cumprimenta os nossos irmãos que já estão aí participando. Deixem vosso joinha também, compartilhem esse link sempre com amigos, familiares de vocês. Já deixo meu abraço aqui para o seu Osmar, para o Bauer, também para a dona Marina, esposa dele, também o seu Paulo Ravalli, nosso irmão que está participando, e deixa eu ver quem mais aqui, a dona Elvira também, dona Elvira, seu Álvaro também, nosso abraço aí para eles, né, neste momento de estudo. Nós estamos aí estudando agora ao longo de um período já, esse nosso livro de estudos aqui da IELB para esse ano de 2025. Estudamos os mandamentos, né? Foram 10 estudos aí que falavam a respeito dos 10 mandamentos, e hoje o nosso estudo 11 é o da página 88, para quem tem esse livro, né? Você pode abrir ali também, fazer anotações, né? Ali tem bastante sempre perguntas, tem QR Codes, onde a gente também pode depois acessar esses QR Codes assim para aumentar o nosso conhecimento aí a respeito de algum tema, tá bem? Deixa eu ver quem mais, seu Narciso, nosso irmão também aí do distrito, do DPL, está participando, né? Um abraço aí para o seu Narciso também, lá do Pinheirinho, que Deus abençoe. Então, hoje, nós vamos falar aí no nosso estudo, né? Sobre Deus, o Criador e Preservador, né? Então, como é que Deus cria, mas também preserva? E esse nosso estudo de hoje, ele tem uma relação bastante direta, então, com o artigo 1º do Credo Apostólico, onde a gente confessa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, esse daí é o tema aí que a gente vai se aproximar hoje, tá bom? Lá no final desse nosso estudo, tem algumas perguntas, eu já vou passar para elas aqui, mas desse estudo de hoje, estudo 11 do nosso caderno, né? Tem algumas perguntas ali com QR Codes, onde você também pode, de repente, procurar mais informações. Por exemplo, como explicar a Santíssima Trindade, né? Nós crescemos, eu sempre penso isso comigo, nós crescemos ouvindo que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo a pessoa que não é da religião cristã ou que é ateu, ele sempre ouviu que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Vai num enterro, vai num casamento, vai num batizado de alguém, mesmo sendo ateu, essa pessoa ouve lá falar, né? Como é que explicar a Santíssima Trindade, por exemplo, para uma pessoa de um outro país que é politeísta? Eu digo, esse é um desafio muitas vezes, né? Para a pessoa que é de um país, por exemplo, budista, hinduísta, né? Como explicar a Trindade? Então, ali a gente pode observar um pouco mais. Também o que são os anjos, né? Então, aqui são algumas abordagens que vão além também dessa questão da criação, porque, ou melhor, daquilo que a gente vai estudar hoje, porque faz parte da criação, né? Quando eu digo Deus, o Criador e Preservador, né? Ele também criou os anjos. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Então, o que significa isso? Será que Deus também tem corpo, olho, boca, barriga, né? Pés e assim por diante? E a gente sabe que a própria palavra de Deus diz assim, que Deus é espírito. Mas a gente pode se aprofundar mais. Como Deus cuida de nós? Né? Como que é esse cuidado de Deus, né? Tem gente que às vezes passa fome, doenças, né, e tudo mais. Como assim Deus cuida de nós, né? A criação ocorreu literalmente em 6 dias? É uma pergunta de muitas pessoas. Será que não foram 6 eras, por exemplo, né? Será que não evoluímos depois, né? São perguntas. Por que existe mal e sentimento de... existe o mal e sofrimento no mundo? Também é outra pergunta, né? Esse mundo criado por Deus. Então, o que existe? Tá bom? Então, são perguntas adicionais que a gente pode depois olhar também. No caso, aí vocês podem observar. A pergunta que norteia o nosso estudo, de fato, hoje é:
Como podemos reconhecer a sabedoria e o cuidado de Deus na criação, mesmo em um mundo marcado pelo pecado, sofrimento e pela morte, né? Como é que a gente pode reconhecer a sabedoria de Deus e o cuidado de Deus, esse Deus criador, num mundo marcado, então, pelo pecado? Então, isso aí é o que vai nortear, no dia de hoje, a nossa discussão e aqui a nossa reflexão, tá bom? Então, para a gente começar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de ler uma introdução, uma ilustração, né, que faz a gente pensar aí sobre esse tema. Essa questão de Deus, o Criador e Preservador. A ilustração diz assim: depois de muito tempo, Ana finalmente levou a sua filha Clara para um piquenique no parque. Porém, não conseguia se desligar do trabalho e olhava o celular o tempo todo. Ela sabia que devia aproveitar o momento com a filha, mas sentia o peso das obrigações. Enquanto isso, Clara estava animada. Quando abriram a cerca, ou melhor, a cesta, né? Ela ficou encantada com os bolinhos de chocolate. Mamãe, eles estão lindos, disse com os olhos brilhando, né? Com um brilho no olho. Depois juntou as mãos e perguntou: podemos agradecer a Deus? Enquanto oravam juntas, Ana se deu conta que aquele momento, aquela comida, aquele dia eram presentes de Deus, que não deveriam ser ignorados em meio à correria. Logo depois, Clara viu um menino de perto. Ele estava com roupas rasgadas e parecia cansado. Ela sorriu para o menino e ofereceu um bolinho. É o melhor do mundo, disse, enquanto ele começava a comer. Clara tinha razão. Aquele bolinho era o resultado de tantas mãos e processos. O trigo cultivado, moído, moldado, e agora estava ali sendo compartilhado em um gesto de amor. Vivemos em um mundo cheio de pecado e sofrimento, mas Deus, por amor a Cristo, continua cuidando da sua criação. E ele usa, então, Deus usa pessoas e suas vocações e tarefas diárias para abençoar e sustentar o mundo. Naquele dia, Ana voltou para sua casa agradecida e lembrou de uma passagem bíblica onde Jesus disse que não devemos andar ansiosos e preocupados, pois, assim como Deus alimenta os passarinhos e veste as flores, ele também cuidará de cada um de nós. Então, uma boa ilustração para início de conversa, né? Onde a gente vê ali mãe e filha, né, fazendo um piquenique num parque, né? Enquanto a mãe estava preocupada com seus afazeres, né, com suas tarefas de trabalho, provavelmente coisas atrasadas a serem respondidas, a filha ali na simplicidade ensinou a própria mãe, né, sobre a questão de que Deus nos dá as coisas do dia a dia e que a gente também pode repartir com o nosso próximo e como é importante a gente olhar para o cuidado diário que Deus tem por nós. Tá bem? Então, o texto que serve aí de base para nossa mensagem, para o nosso estudo de hoje, é o Salmo 104. Apesar de que nós também vamos ler um texto bastante longo hoje, dentro dos textos adicionais, aí, que é o Gênesis capítulo 1, ali a gente também vai traçar algumas reflexões. O Salmo 4, ele é muito interessante, porque ele faz a gente olhar assim, como é que Deus criou. É uma poesia, né? Então ele é poético, sabe? Retratando a criação divina, né? Então, quem quiser abra sua Bíblia também, Salmo 104, do versículo 24 até o versículo 35. Deixar nosso abraço para nossa irmã Fernanda também, está participando. Se vocês têm comentários ou perguntas, por favor, coloquem também aí em nosso chat no YouTube. Quem está participando, às vezes, no Facebook, né, entrou pelo link ali, eu não tenho como responder no Facebook. Mas se você entrar, então, pelo link, clicar no link e entrar no YouTube, então vai aparecer seu comentário ou pergunta e a gente vai tentar responder. Tá bom? Então, Salmo 104, o salmista diz assim:
Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Então, esse trecho do Salmo 104, né, o salmista, ele retrata muito bem, né, essa questão. Ele começa dizendo: que variedade, Senhor, nas tuas obras, né? Fizeste todas elas com sabedoria. E eu sempre penso assim, se nós fôssemos criar o mundo, os planetas, as estrelas, né? Se nós fôssemos criar a vida, seres humanos, será que a gente seria tão criativo quanto Deus? Com tanta variedade e tudo funcionando tão bem? A Terra tem a distância correta do Sol. Se ela fosse um pouquinho só, 1% dessa distância mais longe do Sol, ela esfriaria, congelaria. Se ela fosse um pouquinho mais perto, ela esquentaria muito, né? E assim vai. E as rotações e os movimentos das marés, que importância que tem também, né? Para carregar plâncton, oxigênio, movimentar a terra e assim por diante, né? Aqui fala mesmo das navegações também, fizeste todos os animais, né? Então, como é a sabedoria de Deus na criação? E por fim, fala inclusive, né, do próprio ser humano, né? Envias, no versículo 30, envias o teu espírito, eles são criados e renovas aí a face da terra, né? E a gente não precisa se preocupar em ter que respirar, ter que piscar, por exemplo, né? Deus nos deu essas capacidades, né? Deus nos deu sentidos. Quando eles nos faltam, daí é que a gente muitas vezes enfrenta dificuldades, né? Mas, no geral, a gente pode dizer assim, que bênção é o nosso organismo, a nossa vida, tudo funcionando tão bem. Então, o Salmo 104 é um hino que exalta Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. Ele nos convida a admirar a beleza e a harmonia da criação, mostrando que tudo existe por causa da sabedoria e da bondade de Deus. Então, vejam só, está presente toda a sabedoria na criação, mas a gente vê também a bondade de Deus, né? Deus, ele proveu todas as coisas necessárias para a nossa vida aqui no mundo, né? Alimento, água, para que a gente pudesse fazer roupas, abrigos, moradias e assim por diante também. Todos os recursos, né, que nós temos, Deus, a gente entende assim, foi Deus quem nos deu, foi Ele quem fez, foi Ele que nos deu. Versículo 24, então, de forma especial, começando a olhar cada versículo desse Salmo 104 separadamente, ela diz assim, ó: fizeste todas elas com sabedoria, todas as coisas. Nos mitos de criação de culturas antigas, o cosmo frequentemente surge do conflito ou do caos, né? Então, tudo que existe vem de uma explosão, de um caos, de seres brigando, degladiando, né? De uma tempestade, por exemplo. Aqui, ao contrário, o salmista reconhece que a criação não é fruto de forças cegas ou aleatórias, mas da sabedoria perfeita de Deus. Então, é importante a gente pensar nisso aí, né? Ou seja, foi Deus quem fez todas as coisas. Versículo 26, vocês devem ter ficado curiosos ali naquele versículo, né, do Salmo 104, porque ele fala dessa questão do Leviatã, né? Tipo, andando pelos mares. O que é esse Leviatã?
lá no versículo 26, fala assim, ó, eles transitam, né, porque eles transitam os navios, e o Leviatã que formaste para nele brincar. Ou seja, isso está presente, né, nos mares, e tem os animais pequenos e os grandes, né, e os animais sem conta, né, o mar vasto, fala no versículo 25. E ali, então, fala assim, e lá brinca o Leviatã, né, também, que foi criado melhor, que foi criado e que há nesse mar. Então, o que é essa pergunta aí, ou melhor, o que é esse Leviatã, né? A pergunta que a gente pode fazer. Leviatã é uma criatura mítica, grande e poderosa, frequentemente descrita como um monstro ou serpente. Em desenhos antigos de mapas, muitas vezes aparecia uma serpente dentro do mar, né? Então, nas mitologias, esse daí era o Leviatã. Nas mitologias pagãs, o Leviatã desafia os deuses e a ordem divina. Mas aqui ele é tratado como uma criação de Deus que obedece à sua vontade. Isso mostra que Deus está sobre todas as coisas, inclusive sobre o que pode ser considerado caótico ou ameaçador, né? Não é que aqui se faz uma referência à religião, né? De seres míticos e assim por diante, né? Também, mas aqui se mostra assim, ó, Deus criou seres assustadores e os simples também, né? E é Ele quem governa todas as coisas. Quer dizer, a gente não precisa ter medo. Seria essa a ideia também, tá? No versículo 27, todos esperam em ti. O sustento da nossa vida depende completamente de Deus. Como afirmou Martinho Lutero no Catecismo Maior, as criaturas são apenas a mão, o canal e o meio pelo qual Deus tudo concede. Assim como dá seios e leite à mãe para dá-los à criança, e dá grãos e toda espécie de frutos da terra para alimentação. Criatura nenhuma pode produzir por si mesma um só que seja desses bens, né? Então é interessante a explicação de Martinho Lutero, né? Ele diz assim, pois é, Deus deu seios para que a mulher amamente seus filhos. E assim os seres mamíferos também, né? A gente pode dizer assim. E ele dá os grãos de toda espécie né, para nossa alimentação. Então, assim, nenhuma criatura é capaz de fazer aquilo que Deus faz. Essa é a ideia. Todos esperam em ti. É o que diz o versículo 27. Versículo 29. Se escondes o rosto, existe um contraste entre o rosto revelado e o rosto escondido de Deus. Enquanto o rosto de Deus voltado para alguém significa graça e favor, né? A gente, por exemplo, diz na bênção, número, né? O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Está lá em Números capítulo 6. O esconder o rosto de Deus, então, indica afastamento ou juízo, causando sofrimento ou privação. Então, o esconder o rosto significa não quero olhar para vocês. Então, nesse salmo, essa ideia de Deus escondendo o rosto, significa assim como se ele estivesse desviando o seu favor, o seu cuidado de nós. Essa é a ideia que está presente. Então, se Deus esconde o rosto, logo as pessoas estão gemendo aí de dor, né, e estão pedindo auxílio. Quer dizer, nós precisamos do cuidado de Deus. Versículo 31. Exulte o Senhor por suas obras. Deus se alegra intensamente com sua criação, como demonstrou ao dizer que tudo era muito bom, conforme Gênesis 1. No contexto do Salmo, essa alegria aponta para Cristo, em quem a criação é redimida e sustentada. Se o próprio Deus se alegra em suas obras, somos chamados a fazer o mesmo. A criação deve ser motivo de louvor, admiração e cuidado por parte de seus filhos. Fato é que, assim, hoje, no mundo atual que vivemos, a gente muitas vezes nem para olhar as coisas, né? Ontem eu lembro que eu fui fazer uma visita à noite para alguns irmãos, né? E eu lembro que tinha a lua do lado de fora, assim, aquela cena saindo, né? E hoje de manhã ainda, durante o dia, a lua ainda estava aparecendo no céu, né? A gente já está naquela fase, assim, entrando para minguante, né?
poucos dias ela estava cheia. A gente muitas vezes não para ver a lua, para ver o sol, para ver sinais dos céus. A gente não para muitas vezes para ver os animais, as estações, as flores, né? É raro a gente fazer isso. O que a gente muitas vezes faz? A gente vai até um lugar, tem flores, vamos tirar bastante foto, aquela ansiedade toda, tira foto, 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 e já vai embora, né? A gente não senta mais para contemplar a beleza, as cores, o cheiro, muitas vezes, né? E é interessante assim que, assim como a natureza é chamada para agradecer a Deus e louvar a Deus, nós também somos, né? E a gente olhar à nossa volta, e a gente olhar muitas vezes para nós mesmos, né? Como Deus nos criou perfeitamente também, né? Nos deu membros, sentidos, né? E conserva isso também na nossa vida. Depois, desapareçam da terra os pecadores. Versículo 35, que é o versículo final aí deste salmo, né? Então ele coloca assim, ó. Ou melhor, é o pedaço, é o último versículo. Desapareçam da terra os pecadores e os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma ao Senhor. Aleluia. Então, quando o salmista coloca desapareçam da terra os pecadores, a gente sempre lembra assim, ó, que o pecado é um elemento destrutivo que corrompe aquilo que Deus fez. Como o pecado veio a morte, mas veio a ferrugem, veio a traça, veio muita coisa ruim, e o ser humano, como diz lá em Gênesis, né, agora do suor do teu rosto você vai ter que comer o seu pão. O desejo de que os pecadores desapareçam está ligado com a expectativa de um mundo de restauração à perfeição original. Em Cristo, esse desejo é cumprido. Na cruz, ele venceu o pecado e a morte, e, enfim, virá para julgar os ímpios e restaurar a criação. Isso aparece lá em Apocalipse, no capítulo 21, né? Deus ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, né? Ele vai nos receber e ele fará um novo céu, né? Também uma nova terra, como é dito ali em Apocalipse. Assim, o Salmo antecipa a consumação da obra redentora de Cristo, quando o mal será destruído e a paz eterna estabelecida. Então, é um pedido, né? Que a gente tenha paz, mas não paz e um mundo perfeito aqui no mundo, né? Mas sim com aquilo que Cristo um dia há de nos dar. Então, essa ideia é presente também dentro do texto. Tá bem? Deixar um abraço aqui para minha mãe, que está participando também, a dona Lúcia. Deixou ali também seus cumprimentos. Que Deus abençoe, seja bem-vinda também. Vamos adiante? Então, aonde que a gente encontra, por excelência, algum relato da criação? Vejam só, a gente tem relatado Gênesis capítulo 1. Depois a gente tem Gênesis capítulo 2, um pouco mais específico sobre a criação do homem e da mulher. É um texto não contraditório, mas complementar. Ele, em alguns aspectos, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 parecem, às vezes, ser um pouco contraditórios sobre algumas coisas, mas não são. São complementares para a gente entender a criação também do ser humano. Tá bem? E em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver como é que Deus criou todas as coisas, né? É um texto muito conhecido, né, de todos nós, mas aqui eu separei cada slide pensando em um dia da criação. Então, primeiramente, versículo 1 ao 5, que fala do primeiro dia. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, primeiramente, que luz é essa, né? Essa luz, a gente precisa entender que não era a luz do sol ou de alguma outra estrela. Possivelmente era a luz do próprio Deus que iluminava a terra, né? Diz que no começo a terra era sem forma e vazia, né? Então, uma espécie de um pântano, um caldo, a gente pode dizer assim, né?
Mas já houve dia, então significa que havia uma girada da Terra. O que é um dia? Primeiro dia. Cada dia é uma girada da Terra. Né? E quanto tempo será que durava essa girada da Terra? Provavelmente o tempo que a gente tem hoje também. Né? Se a Terra estava desacelerando depois, então ela ainda estaria desacelerando hoje? A gente poderia também perguntar, né? Mas o fato é que Deus criou, chamou o dia, né, aquilo que tinha luz, dia, aquilo que estava escuro, ele chamou de noite. Próprio Deus. Segundo dia, e Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, ou seja, Deus fez o céu, e separação entre as águas debaixo do firmamento, as que correm aqui embaixo, e as que estão acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento de céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, o segundo dia da criação, Deus separa aquela água que é vapor, né? São os rios voadores, a gente pode dizer assim, né? Que estão aí, né? Quando a gente vê, de repente, uma nuvem está despejando, né? Ou as águas que estão aqui embaixo. Mas depois tem o que aconteceu no terceiro dia. Estas águas aqui embaixo, Deus disse assim: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca, né, de terra, e ao ajuntamento de águas ele chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, segundo cuja semente estava nele. Conforme a sua espécie, viu Deus, né? Deus viu que isso era bom, houve tarde de manhã, o terceiro dia. Vejam só, aqui se vocês depois olharem, nós não vamos olhar agora, Gênesis capítulo 2, né? Mas lá fala assim que antes de chover, né, em Gênesis capítulo 2 diz que Deus fez chover sobre a terra. Então, que antes de chover, não tinha germinado ainda nada sobre a terra, né? Então, quando Deus fez chover? Olhem na parte do dia anterior. Deus fez separação entre a água que está em cima e a água que está embaixo, né? Então, essa água de cima e a água de baixo provavelmente já começou a ter chuva também. Então, quando Deus cria todas as coisas, terceiro dia ali, cria todas as coisas, vamos dizer assim, do reino aí vegetal, né? As ervas e tudo mais, a relva, as árvores, né? Já provavelmente estava havendo chuva, então. Então, isso é importante a gente pensar na relação com Gênesis capítulo 2. Somente agora que vai aparecer Sol, Lua e estrelas. Para que as plantas cresçam, façam fotossíntese e produzam, elas precisam de luz também, né? E Deus então cria os luzeiros, como diz, no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim aconteceu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E os colocou no firmamento do céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, o quarto dia que de fato Deus cria os luzeiros, né? Versículo 16 diz assim: Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para o dia, o menor para governar a noite, e fez as estrelas, né? Então, é assim que Deus criou o sol, que é uma estrela, né? A lua e os outros corpos celestes também, né? Para governarem também o dia e a noite. Vamos para o quinto dia. Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus.
E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra dos mares, as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves, e houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, a gente vê Deus criando, né? Deus disse, todo início aqui, né, de cada dia da criação, Deus disse, né? Versículo 3 aqui tinha começado, Deus disse: haja luz. Depois, versículo 6, segundo dia, Deus disse: haja separação das águas. Terceiro dia, né, quando Deus criou a parte seca e as relvas, né, e tudo mais, as sementes, Deus disse, quer dizer, Deus foi falando. Diferente de nós, seres humanos, às vezes quando a gente fala algo, a gente tem até a capacidade de destruir por meio da fala, mas dificilmente de construir, né? Apesar de que a gente lembra em Tiago que a gente pode proferir muitas vezes bênção e maldição da mesma boca. A pergunta que inclusive Tiago faz é: será que isso está certo, né? Está certo proferir bênção e maldição, jorrar da mesma fonte? Deus, porém, é diferente, né? Ele cria, né? Ele fala e acontece. Assim acontece quando Jesus Cristo, o próprio Deus, andou aqui no mundo também, né? Quanta vida, quanto ensinamento Jesus disse, né? Ele perdoou pecados falando, tocando nas pessoas, curando doenças falando, pediu perdão por nós, ou ensinou a orar falando, né? Deus disse. Quer dizer, Jesus Cristo também disse e fala ao nosso coração, e falou muito quando ele estava aqui no mundo, né? Como verdadeiro homem. E esse poder de falar, inclusive, é o próprio Cristo, né? João, capítulo 1, no Evangelho, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, que interessante a gente fazer essa relação entre Deus criando, ele disse, Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, e quando Jesus estava aqui, as palavras dele sempre foram muito construtivas, mesmo quando ele pregava a lei, chamando os fariseus de raça de víboras, de sepulcros caiados, mas a palavra dele sempre chamava ao arrependimento. E se Deus diz, né, ele diz, e continua produzindo. Versículo 24. A terra produzia seres vivos, né, que a terra produz seres vivos, conforme sua espécie, animais domésticos, animais que se rastejam, animais selvagens, segundo sua espécie, e assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, né, sexto dia da criação. Agora Deus fala: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E ainda, né, abençoou eles e disse: sede fecundos, multipliquem, encham a terra, sujeitem-a, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso sirva de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, e que há fôlego de vida, toda árvore lhes servirá de alimento, e assim aconteceu. E Deus viu o que havia feito, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã no sexto dia. Então, o sexto dia já da criação, depois a gente pode olhar
Vocês podem olhar, né? Gênesis capítulo 2 também. Mas ali Deus cria todos os animais e cria o ser humano também. Então, a gente vê assim, Deus dá ordens para esse ser humano, né? Que era para ele cuidar dessa terra, né? Deus fala isso para ele. Multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-a, né? Esse sujeitar aqui, a gente precisa lembrar, não era esse sujeitar narcisista e egoísta que a gente tem hoje, onde eu preciso de sempre mais, mas esse sujeitar-se ali naquele momento era um sujeitar-se santo, né? Sujeitar os animais, as plantas e tudo, né? A dieta do ser humano naquele momento era só plantas mesmo, e sementes e raízes, né? Só quando o ser humano sai da Arca de Noé é que Deus muda o cardápio possível ao ser humano. Somente então. Quando eles saem da Arca, Adão e Eva, ou melhor, Adão e Eva não, Moisés e a sua família, perdão. Quando Moisés e a sua família, Moisés também não, Noé e a sua família, quase que vocês estavam acreditando, já que era o Moisés, né? Quando Noé sai da arca com a sua família, né? Somente ali é que Deus ele ele muda a dieta alimentar do ser humano e ele introduz a carne, né? Ou seja, permitindo que o ser humano também comece carne. Está bem? Então, antes eram sementes mesmo, raízes, plantas, né? E assim por diante. E os animais também. O que chama atenção também de cada trecho? Eu destaquei aqui o finalzinho, né? E Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Então, cada dia da criação, Deus mais ou menos vai falando isso aqui no final também. E ficou muito bom. E o muito bom de Deus, a gente sempre precisa lembrar que é muito bom mesmo. É diferente do nosso muito bom. O muito bom de Deus é assim, é especial, é santo, né? É perfeito. Quando eu faço algo e digo, nossa, mas ficou bom, né? Uma comida, um conserto, alguma coisa, né? Quando eu faço algo, às vezes eu digo, nossa, mas ficou bom. Escrevo um texto, Deus, quando Ele fala, ficou muito bom, é excepcional, né? A gente não teria nem adjetivos para colocar o que é esse muito bom. Muito bem, a gente vai daí para o outro texto, Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Vocês podem procurar em vossas Bíblias. Então, o apóstolo Paulo fala assim, ó, sobre o ser humano. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus invisível. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito, dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, quando Deus criou o ser humano, né, a gente sempre lembrar assim, ele criou todas as coisas de forma perfeita e colocou para nós, mas nós tivemos a queda em pecado. E o pecado traz consequências, então, para tudo, né? Porém, aqui é uma referência à vinda de Jesus Cristo. Então, ele diz assim, olha, mas em Jesus Cristo, a gente tem a gente tem a cura, a gente pode dizer assim, ó, de todos aqueles males que advêm ao mundo, ao ser humano, por causa da queda em pecado. Então, especialmente essa parte aqui, né? Lembra assim, ó, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter primazia em todas as coisas, né? Então, por meio dele, todas as coisas foram criadas, também a gente lembrar.
né? E para ele vão todas as coisas também. Então a glória seja dada ao Cordeiro Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo também fala assim, ó, sobre as consequências que a natureza sente em função do pecado. Como ela geme, como ela sofre, né? Como ela suporta dores também, como uma mulher que está para dar à luz, né? Está em trabalho de parto. Então, Paulo aqui, assim, nesse texto de Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22, ele diz assim, ó, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Então, tudo aquilo que Deus criou passa a ter consequências do pecado. E o apóstolo Paulo fala disso, né? Em versículo 20, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Porém, em Jesus Cristo, essa criação também ela é redimida, né? E aí a gente canta, por exemplo, que a gente está no mundo e dele não somos, né? A gente lembra, por exemplo, que a gente convive entre as rosas e os espinhos, também entre os altos e baixos, né? A gente vai vivendo, tá? E aí a gente é convidado aqui a guardar algumas coisas no coração. Antes da gente seguir adiante, eu gostaria ainda de falar algumas coisas aqui sobre esse credo apostólico, né? É assim, a gente confessa na igreja, por exemplo, nos cultos, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Para quem tem filhos hoje, na idade escolar, aí, especialmente no ginásio, oitavo, nono ano do Fundamental 2, ensino médio, imagine o professor de história, ou de biologia, ou de qual mais? Física, talvez, né? Falando sobre o Big Bang, sobre a evolução das espécies, e o filho lá, o neto, confessando lá na escola: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado aí, gente. Pronto. E senta novamente, né? A gente sabe, assim, que seria muito difícil fazer isso a alguém, né? Mas e se fizesse? Um cristão, por exemplo, se levantasse, quando o professor está lá tratando sobre teoria da evolução das espécies, ele levantasse e falasse: professor, eu quero falar uma coisa, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Talvez o professor iria se sentir até afrontado, né? Como assim, né? Esse não é o assunto, vamos dizer. Mas seria o assunto, seria ali a oportunidade para falar. O fato é que falar dentro da igreja, junto aos irmãos, confessar a fé, é uma coisa. No mundo é que é outra. E a gente tem dificuldade não de confessar a fé dentro da igreja, meus irmãos. A gente tem dificuldade de confessar a fé no dia a dia, dizendo, ó, é isso aqui que eu creio, né? Ó, é isso aqui que eu creio. E de repente as pessoas vão dizer, nossa, mas isso aí você crê? É isso aqui, né? A respeito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como a confissão de fé, ela é importante, ao mesmo tempo difícil e complexa. Eu digo difícil e complexa porque, dependendo da ocasião, a pessoa não vai dizer, ó, professor, no meio da aula aqui de biologia, é lembrar de uma coisa: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, ele muitas vezes ouve calado alguma outra teoria, né, alguma outra pseudociência até mesmo, porque nem tudo dá para chamar de ciência, né? E ele não consegue muitas vezes abrir a boca, né? Então, falando agora sobre o guardar no coração, a gente vai ver aqui alguns tópicos, né? E dentre eles é a gente lembrar que Deus, ele é o Criador. Sempre lembrar disso. Deus é o Criador, de fato. Vou deixar meu abraço aqui para o nosso irmão Vinícius Hibner, também, que está acompanhando.
deixou também ali sua saudação. Que Deus abençoe ricamente, tá bom? Então, Deus o Criador. No nosso livro, o texto fala assim, ó. Todas as coisas foram feitas pela sabedoria divina. A criação não é fruto do acaso. Então vamos ter que sempre lembrar disso, né? Criação não é fruto do acaso, mas do plano intencional e perfeito de Deus. Seu poder e sua bondade podem ser vistos em tudo que ele criou. Então a bondade de Deus, né, o seu poder pode ser visto em tudo que Deus criou, certo? E lembrar assim que o ser humano ele foi criado de uma forma especial por Deus, de fato. Segunda questão, Deus preserva a sua criação. Deus não apenas criou, mas continua preservando e sustentando a vida, fornecendo alimento, água e tudo o que as criaturas necessitam para existir. Deus usa sua criação como um instrumento para cuidar de nós diariamente e também deseja que sejamos bons administradores do mundo que ele criou. Então, isso aqui é um ponto importante, né? Deus, ele criou, ele continua derramando bênçãos, ele continua preservando. Mas, ao mesmo tempo, ele chama nós, cristãos, que já conhecemos sua palavra, a fazermos a diferença aqui neste mundo, né? Administrando bem tudo aquilo que Deus criou. Não apenas tirando, tá bom? Coroa da criação. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém o pecado corrompeu essa imagem divina em nós, nos reconciliando consigo. Assim, nossa identidade foi restaurada, não apenas como criaturas, mas também como filhos amados ao Criador. Então, lembrar assim, né, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porém o pecado, ele nos corrompeu, ele nos corrompe, né? Mas Deus continua a estar do nosso lado com a sua ação. E o último tópico é confiar em Deus. Deus é a fonte de todo sustento para suas criaturas. Então a gente muitas vezes desconfia de Deus, acha que Deus não vai prover e que vai dar tudo errado, né? Então a gente lembrar disso. Deus é a fonte de todo sustento para todas as criaturas. É dele que devemos esperar todo bem e confiar acima de todas as coisas. Em Cristo, temos um Deus favorável que nos trata com amor. Por isso, louvamos o seu nome com um coração agradecido e buscando o seu auxílio em todas as situações. Então, é lógico assim que Deus também dá sabedoria para nós, né? Para a gente administrar as coisas, os bens que temos, né? Para a gente continuar galgando carreira, buscando crescer também. É aquela coisa da força de vontade, né? De sempre buscar um pouco mais também. Mas não de forma egoísta, mas sim de tal forma assim que a gente continue sempre servindo ao Senhor com alegria também. Ok? E aí a gente vai para a nossa conclusão, né? E então falou, lembrem aí hoje, Salmo 104. Salmo 104 a gente viu como é que o salmista enaltece, né, a glória de Deus, a sua criação. E nosso estudo aqui também de hoje, então, trouxe o texto de Gênesis, capítulo 1, falou sobre a criação em si, né? E também os outros dois textos, Colossenses e Romanos, né? Que Deus criou todas as coisas e ainda preserva também. E por meio de Jesus Cristo, né? Deus continua criando também a fé no nosso coração. Então, aqui a gente vai, em nossa conclusão, olhar o texto que aparece no Catecismo Menor. É a explicação do primeiro artigo da criação. Lutero explica assim, ó, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que significa isto? Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas e me deu corpo e alma, olhos e todos os membros, razão em todos os sentidos e ainda os conserva. Além disso, ele me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens, supre-me diária e abundantemente com todo o necessário para o corpo e a vida. Ele me protege contra todos os perigos e me guarda de todo mal. Me preserva, né, de todo mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia,
sem nenhum mérito ou dignidade de minha parte. Por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Então, a explicação de Lutero sobre o primeiro artigo, né, é bastante ampla, mas ele diz assim, ó, Deus criou tudo, preserva, ele nos dá o corpo, ele nos dá a vida, ele nos dá os sentidos, né? E ele nos protege contra todos os perigos, né? Ele está conosco realmente a cada dia, né, com o seu povo. Então, a gente pedir sempre para Deus para que ele continue a estar conosco. A gente é convidado, por meio desse estudo também, do estudo do Salmo 104, a reconhecer que tudo foi criado pela sabedoria de Deus, nos ajuda, né? Também a entender que nada é obra do acaso nem resultado da nossa capacidade ou merecimento. É Deus quem nos dá a vida, cuida de nós e supre tudo o que precisamos. Ele usa a criação para nos encher de coisas boas e se alegra com isso. Então, Deus derrama muitas bênçãos sobre nós. Nós é que muitas vezes reclamamos e achamos que não, né? Mas Deus derrama muitas bênçãos. Além disso, Deus abençoa o mundo por meio das nossas ações no dia a dia, na família, nos estudos, no trabalho, na igreja. Isso mostra que nossas vocações são importantes e fazem parte do plano de Deus. Então, Deus nos dá vocações também para que a gente possa cuidar muitas vezes do próximo e zelar pelas coisas da vida, né? Lembrar que somos criaturas e também filhos perdoados por Cristo nos coloca a viver com gratidão e humildade também. Eu não sou Deus, eu não sou o Criador, eu sou criatura dele, né? Então eu sou convidado a viver com gratidão e humildade, a louvar a Deus com alegria, aproveitando as coisas boas que ele nos dá e servindo ao próximo, enquanto aguardamos com esperança o dia que Cristo virá para renovar todas as coisas. Então, caros irmãos, esse é o nosso estudo de hoje, né? Que a gente tenha conseguido aí aprender um pouco mais sobre Deus, ele sendo criador e provedor de todas as coisas. A gente, por meio dos textos bíblicos, possa ver como é que Deus criou, né? Gênesis capítulo 1, Deus falou. Depois a gente viu lá em Colossenses, né? Deus providencia salvação em Jesus Cristo. E ele é o próprio, ele é a própria criação de Deus, né? O verbo se fez carne. O verbo, a palavra, né? Ele é a palavra do Senhor também. Então, que a gente sempre guarde isso no nosso coração, que a gente sempre possa lembrar, assim, que Deus, ele é maravilhoso, criador, todo soberano e muito sábio, né? Sobre todas as coisas também. Tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui da nossa programação para hoje. Quer dizer, para hoje não, para o restante dessa semana, né? Hoje tem estudo bíblico, 7h30 da noite, né? Mas amanhã os jovens vão se reunir lá na igreja para organizar umas mesas, cadeiras, né? Pensando no aniversário da nossa congregação, que será final de semana. Também no sábado, então, nós teremos culto sagrado, sábado e domingo, nos nossos horários de costume. E também, neste sábado e domingo, serão as nossas ofertas para a ação social. Então, quem tiver ofertas já se preparou para esse momento, né? Ou quem vai se preparar também, seja um momento de bênção, também a nossa oferta para a ação social. Sábado pela manhã nós teremos catecismo, e às 10h30 nós teremos o nosso departamento de adolescentes, esses que estão no catecismo, e também escola de pais. Talvez um pouquinho antes, vai ser lá por volta de 10h15. Nós queremos no próximo sábado fazer um passeio para um bosque, que é bem perto da igreja, né? Distribuir alguns livretes, também da hora luterana. Então, que seja também um dia de bênção aí para todos nós. E no dia, então, 13 e 14, que é sábado e domingo, a gente tem o aniversário da nossa congregação, 62 anos. Tá bem? É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Nós vamos, então, finalizar este momento de estudo orando. Querido e bom Deus, obrigado porque tu criaste todas as coisas que necessitamos e criaste a cada um de nós. Vem, Senhor Deus, estar conosco, guarda a nossa vida,
E que a cada dia, Senhor Deus, nós possamos olhar com gratidão para tudo aquilo que Tu fizeste e fazes sobre nós aqui neste mundo. Vem, Senhor, fica sempre conosco. É o que nós pedimos e por tudo agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Que Deus abençoe e guarde sempre a vida de cada um de vocês. E por onde vocês estiverem também, vocês sempre possam servir ao Senhor com alegria a cada dia.